Olá, pessoal. Estou aqui de volta então para a gente finalizar o conteúdo dessa semana, tá? Para encerrar as atividades dessa semana de bombas, então a proposta agora é esse vídeo, essa videoaula, e fiquem tranquilos, não tem sugestão de vídeo do YouTube para essa sequência da aula. E aqui eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o modo de selecionar o tipo de bomba que a gente pode empregar em determinadas situações, e nós vamos encerrar essa aula já começando a calcular algumas coisas sobre bombas. Vamos falar de cálculo de altura manométrica e cálculo da perda de carga. E após o final, então, dessa videoaula, vocês têm condições de fazer os dois exercícios que eu propus para essa semana. Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós vamos abordar aqui é sobre a seleção da bomba, quanto ao seu tipo e quanto ao seu tamanho, né? Porque na aula passada, na videoaula passada ainda dessa semana, a gente falou dos tipos de bombas, né? Bomba de deslocamento positivo, as turbobombas, bombas centrífugas, bombas de diafragma, bombas rotativas, bombas peristálticas. Tá, mas qual bomba que eu uso em cada tipo de operação? Tá? Ah, a experiência vai nos ajudar, a experiência vai ajudar vocês a decidir e definir qual é o tipo de bomba. Mas eu trouxe aqui algumas tabelas para ajudar a guiar uma situação inicial, né? Um passo inicial de seleção de bombas. Bom, além das tabelas, antes até das tabelas, eu quero dizer para vocês que para escolher a bomba, precisa saber da energia que essa bomba tem que ser capaz de fornecer ou as dificuldades que ela tem que vencer para fazer o escoamento, né? Para fazer o que a gente precisa. Então, a energia necessária irá depender da altura que o fluido precisa ser elevado, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem clássica de uma operação de bombeamento. Eu tirei essa imagem lá do livro do McCabe Smith, e temos aqui uma bomba no meio do caminho, antes dela um tanque, tudo que compõe a parte anterior, como tubulações, cotovelos, acessórios, o próprio tanque, a sua altura, e a parte posterior à bomba, que é também composta por tubulações, acessórios e o local onde vai ser descarregado esse fluido. E isso tudo interfere na energia necessária para o funcionamento do equipamento ou para que o processo de transporte de fluido seja executado com sucesso, né? Então depende da altura a que o fluido será elevado, depende do comprimento da tubulação, depende do diâmetro da tubulação, depende da vazão de operação e consequente velocidade de escoamento do fluido. Tudo isso eu acho que não é novidade para vocês já estudaram isso lá em FT, na mecânica dos fluidos. Além disso, também não podemos esquecer das propriedades físicas do fluido, tá? Eventualmente aí nas nossas equações aparecem as propriedades de densidade, viscosidade, peso específico, lembram delas? Chegando então agora na tabela que eu mencionei anteriormente, né? Para selecionar um tipo de bomba, essa tabela aqui pode dar uma ideia inicial para vocês. Porque, por exemplo, bombas do tipo centrífuga radial, centrífuga axial, rotatórias, parafuso, engrenagem, alternativas, que são as de deslocamento positivo e também as turbobombas, têm alguns usos típicos, né? No caso da centrífuga radial, instalações prediais, irrigação, resfriamento, suprimento de água e esgotos pré-gradeados, alimentação de caldeira. Então, é bem comum que para esses tipos de operações se use centrífuga radial. Tá? No caso, por exemplo, de bombas alternativas, alimentação de caldeiras, transporte de óleos e lamas, para bombas dosadoras e para aquelas bombas que colhem amostras, tá? Ao longo de operações industriais ou até mesmo em escala pilotos, escalas laboratoriais. Tá? Temos também alguns usos típicos aqui das bombas rotatórias e da centrífuga axial. Não vou ler tudo, mas no material complementar em PDF que eu mandei para vocês, tem essa tabela completa. E tem a próxima também, que é uma tabela mais específica para a turbobomba, tá? Para bomba centrífuga ou simplesmente turbobomba, que é a sua primeira classificação. Nesse caso,
Aqui essa tabela mostra como que poderia ser utilizada ou montada, né, essa bomba e o seu impelidor e o seu rotor também, tá? De acordo com características dos fluidos, do fluido que ela precisa escoar, né? Então, por exemplo, hidrocarbonetos. Vou trabalhar com hidrocarbonetos. Então, a minha bomba, a minha turbobomba, pode ser de simples sucção, frequentemente de um tipo chamado bomba de refinaria, projetada para altas temperaturas. O impelidor, então, fechado com maior entrada, tá? Por exemplo. Agora, se eu quero transportar água com sólidos finos e abrasivos, a bomba de sucção simples, o impelidor aberto, tá? Então, essa tabela é para dar uma ideia geral para vocês de por onde começar, né? De um pontapé inicial ou de alguns critérios para fazer a seleção de um tipo de bomba. Tudo bem? Mas além da seleção do tipo, vocês também vão precisar fazer aí ao longo da vida a seleção do tamanho da bomba, tá? E aí, para fazer isso, muitas vezes, se vocês estão trabalhando em projetos de engenharia, vocês vão consultar os catálogos dos fabricantes. E aí eu sempre gosto de falar que vocês podem estar em duas posições. Ou vocês são um engenheiro que estão trabalhando com algum projeto e vão comprar uma bomba, ou a bomba já existe lá na sua indústria e vocês vão precisar consultar o catálogo daquela bomba para saber as especificidades dela. Ou vocês são os engenheiros que estão projetando a bomba, vendendo a bomba, construindo os gráficos que estão presentes no catálogo, tá? Então, esse gráfico aqui é um gráfico típico, característico de um catálogo de bomba. Eu peguei na internet, esse aqui é para uma bomba KSB. Eu tenho também um livreto, em alguma semana da engenharia química, não sei se foi ano retrasado, 2018 ou 2017, não sei, teve um curso de bombas, e aí o pessoal cedeu material, tal, tinha um catálogo, e um dos alunos me deu um catálogo de bombas. Normalmente eu levo esse catálogo para as aulas presenciais, mas se algum de vocês aí já fez um curso de bomba na SEC, provavelmente vocês já tiveram algum contato com isso, e os catálogos de fabricante, além de existir na forma de papel, como um livro encadernado, também tem disponível na internet. Tá? Então, eu peguei um modelo dessa marca aqui, né? Peguei um modelo de catálogo, um modelo de gráfico, que é usado para se determinar o tamanho da bomba e confirmar a escolha do tipo, tá? Esse catálogo aqui é de bombas centrífuga, tá bom? Então, esse gráfico aqui é de bombas centrífugas. Tá? Então, para poder escolher, é necessário entrar com os valores de altura manométrica, H, e também o valor de vazão, tá? Então, os valores de altura manométrica de vazão, eu vou usar lá no meu projeto. Eu vou usar a bomba para trabalhar naquela situação. E aí eu consulto os catálogos fornecidos pelo fabricante. Então, esse gráfico tem no eixo Y a altura manométrica, H em metros, aqui do meu lado esquerdo, e do lado direito é só uma outra escala para o mesmo parâmetro, porém em fits. E no eixo X, aqui eu tenho vazão em metro cúbico por hora e aqui tem vazão também em outra unidade, tá? Eu vou usar aqui o eixo esquerdo e a parte de baixo do eixo X para entrar com, por exemplo, eu quero uma bomba para trabalhar numa situação que ela precisa da altura manométrica de 30 metros e vai operar numa vazão de 10 metros cúbicos por hora. Então, eu entro com essas informações no catálogo do fabricante e encontro que a bomba que eu preciso está dentro dessa categoria aqui que ele chama de 25-150A. Tá? Cada fabricante tem as suas bombas e os seus códigos e classificações de bomba. Então tá, então eu já sei que uma bomba centrífuga desse fabricante se enquadra nessa categoria, para eu escolher qual comprar, né? Para eu selecionar qual comprar, ou se eu já tiver essa bomba, para saber se ela vai se adequar ao meu projeto, ao meu processo. Tudo bem? Além desse tipo de gráfico, quando você determina a categoria da bomba, você precisa ir para um próximo tipo de gráfico do mesmo catálogo de fabricante, que eu trouxe aqui também um exemplo, tá? Um modelo. É o seguinte, essa é um gráfico que mostra curvas da minha bomba, informações sobre a minha bomba.
tá? Sobre a bomba que eu quero utilizar, que vocês vão precisar usar. Então, normalmente, numa das regiões, no topo ou na lateral, depende do layout que o fabricante construiu o catálogo, eu tenho informações da bomba, aqui o código dela, e algumas informações sobre o diâmetro máximo e mínimo do rotor e as situações em que ela foi testada, tá? Então, essa página sozinha me traz uma série de informações, tá? Mas eu já preciso entrar nela também com as informações de processo, que eu vou manter lá os 10 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 30 metros, que é o que a bomba precisa vencer, tá? Então, eu coloquei aí as duas informações e achei um ponto no gráfico que me representa a minha situação de operação, como que eu quero que a bomba trabalhe. Então, eu posso olhar para o primeiro gráfico e observar umas linhas. Aqui, ó, tá vendo? Diâmetro de 80, diâmetro de 100, diâmetro de 130. Essas linhas são referentes ao diâmetro do rotor que está dentro da bomba. Ah, mais uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. Esse catálogo aqui, essa página foi construída para o rotor numa velocidade de 3.500 RPMs, tá? Se eu mudo a velocidade de operação do rotor dentro da bomba, tá? Lembram lá dos vídeos que vocês viram como sugestão na videoaula passada? Muda a cara do gráfico também, muda o gráfico, eu preciso procurar um novo gráfico do fabricante. Bom, então essas linhas aqui indicam o diâmetro do rotor, e aí se eu tivesse que escolher, né, qual diâmetro eu vou usar para essa operação, é melhor sobrar do que faltar. Então, a gente operaria essa bomba com um diâmetro de rotor de 130 milímetros. Acho que essa é a unidade, 130 milímetros. Tudo bem? Outra informação que esse mesmo gráfico me traz é a informação quanto ao rendimento da bomba. Lembra, lá no comecinho da aula passada eu falei que o rendimento é aquela proporção entre o quanto de energia a bomba recebe em relação ao quanto ela efetivamente cede para o escoamento acontecer, tá? Então, reparem que o gráfico de rendimento são essas linhas curvas aqui, ó. Rendimento de 53%, 50%, 45%. E olha onde está o ponto de operação da minha bomba aqui. Alguma coisa entre 40% e 45%. Não é bem perto dos 45%, sei lá. Alguma coisa com 44%. Tá? Então, já é uma informação que você tem sobre o funcionamento daquela bomba. Outra informação importante é sobre a altura básica da sucção, o NPSH. A gente vai destrinchar e falar um pouquinho mais detalhado sobre esse critério na próxima semana, tá? Mas é uma informação que eu preciso saber também para saber se a bomba vai atender às minhas necessidades. E nesse caso aqui, para essa vazão e na curva, né, do impelidor 130, que foi o que eu escolhi pela informação anterior, seria de 4 metros. A próxima informação, a última, é sobre a potência, né, desse equipamento nessa situação de operação. Então, eu posso ler de novo no diâmetro escolhido uma potência do motor de 2,5 cavalos. Tá? Então, esses gráficos fornecidos pelo fabricante da bomba nos fornecem informações importantes para conhecer o equipamento, tanto durante uma operação, um processo, ou para eu conhecer previamente se eu estiver na etapa de projeto. Bom, a segunda parte dessa aula, então, além de falar sobre a seleção do tipo e tamanho de bomba, eu finalizo a aula falando sobre 2 cálculos iniciais envolvendo as bombas, né? Então, eu preciso falar com vocês sobre altura manométrica e sobre perda de carga. Primeiro, cálculo da altura manométrica. Então, a gente precisa ter em mente que o sistema de bombeamento ele é composto por todas as canalizações envolvidas no processo e pelos meios mecânicos de elevação, tá? Então, eu tenho a tubulação de sucção, que é a parte anterior à bomba, entre o poço, entre o tanque onde está o meu fluido, entre o reservatório até a entrada da bomba. Tenho o próprio conjunto motor-bomba, né? E tenho também a questão de toda a tubulação de recalque, que é a parte da saída da bomba até o ponto de descarga,
Tá? Então, esse sistema de bombeamento é composto pelas canalizações de sucção e de recalque e pelos meios mecânicos de elevação, a própria bomba. O escoamento do fluido na tubulação de sucção e na de recalque pode ser considerado permanente e uniforme. Assim, a gente pode usar e aplicar as equações de Bernoulli, que são considerações de energia, e equações da continuidade para nos ajudar no cálculo da altura manométrica. Bom, a primeira coisa então que eu quero equacionar com vocês é o balanço de energia em todo esse sistema de bombeamento, tá? Aqui no esqueminha eu tenho uma bomba que eu coloquei no centro, toda a região anterior que se refere à sucção e toda a região posterior que se refere ao recalque ou descarga, tá? Aqui eu vou chamar de S o que for sucção e D o que for descarga. Tenho o tanque 1, que é onde está o meu líquido inicialmente, e o tanque 2, para onde esse fluido vai ser transportado. Aqui eu chamo de 1 e 2 o nível do reservatório, P1 é a pressão nesse tanque 1, P2 a pressão no tanque 2, e tem as marcações de altura também, né, que o escoamento precisa vencer. Então, ZA é a altura da descarga até o nível do tanque 2, ZB é a altura que tem que vencer dentro da própria bomba, e ZC é a altura entre o nível do tanque da sucção, da anterior à bomba até a região de sucção. Tudo bem? Vou assumir, para fazer os cálculos e as equações aqui, como o eixo, meu eixo zero, o centro da bomba. Tudo bem? Para determinar o que é positivo e o que é negativo para mim. Mas isso não é obrigatório. Vocês podem assumir o ponto de referência em outro lugar, se quiserem montar a equação com outro ponto de referência. Tá? Só prestem atenção nisso, principalmente por causa do sinal da altura. Então vamos lá. Minha primeira sugestão é fazer o balanço de energia entre os pontos 1 e o ponto de sucção da bomba, né? Então, a gente tem aqui que a energia no ponto 1 é igual à energia no ponto de sucção da bomba. Aí eu tenho altura de pressão, tem altura estática, tem altura cinética, tem também a energia por unidade de peso fornecida pela bomba na região do ponto 1 e também as informações na região da sucção, que inclui também a perda de carga aí no caminho entre 1 e S, entre 1 e a sucção. Tá? Reparem que como o meu ponto 0 era o eixo central da bomba, a altura do ponto 1 ao eixo central da bomba é negativa, eu não tenho valor para energia por unidade de peso fornecida pela bomba, não tem altura ali no meu ponto S também, e aí o que eu quero é deixar de uma maneira separada a soma das energias de pressão, da energia estática e da energia cinética na entrada da bomba, porque isso eu vou chamar de HS, que é a altura manométrica de sucção. Tá? Altura manométrica tem unidade de comprimento, na verdade é metro de coluna d'água ou metro de coluna de fluido. E a unidade disso aqui é a unidade de energia por peso desse fluido, o que dá metro, metro de coluna d'água, metro de coluna de fluido. Esse termo aqui também é a quantidade de energia por unidade de peso existente no ponto de sucção, por isso HS. Né? Então, eu vou rearranjar a equação 2 de modo a chamar isso aqui de HS, então é igual ao que acontece na região de sucção, é igual ao que está acontecendo lá no ponto 1, passa o LW, a perda de carga para cá. Tá? Vamos guardar essa equação 3 por enquanto, porque além desse balanço, também vamos fazer balanço entre os pontos de descarga e o ponto 2, né? Onde vai ser direcionado o meu fluido. Da mesma maneira, então, a energia no ponto de descarga é igual à energia no ponto 2, considerado todo o escoamento e a tubulação da descarga até o ponto 2, e eu também vou chamar a soma das energias na descarga da bomba de HD, que é a altura manométrica de descarga
ou a quantidade de energia por unidade de peso que deve existir no ponto de descarga para que o fluido atinja o reservatório nas condições exigidas de pressão e vazão. Tá? Então, eu preciso conhecer esse valor, né? Ou eu calculo numa situação que já está operando, ou eu calculo como etapa de projeto, que é a energia necessária para vencer toda a dificuldade aí do escoamento e atingir o ponto 2. Tá? Então, nós tínhamos lá a equação 3, arranjada como a altura manométrica da sucção, e aqui a equação 5, a altura manométrica no ponto de descarga. E a altura manométrica total, então, desse sistema de bombeamento para mim é a diferença entre a altura da descarga e a altura da sucção. Então, eu posso rearranjar as equações 3 e 5, considerando uma das partes lá dos termos da equação, de modo a ficar na equação 7. Vejam que a equação 7, ela depende do ponto das informações de pressão na descarga e na sucção e também da velocidade de escoamento nessas regiões da tubulação, tá? Esse rearranjo aqui, da 3 e 5 fazendo a 7, eu uso quando a instalação já existe, né? Já está operando e eu tenho lá um equipamento que mede a pressão na descarga, um equipamento que mede a pressão na sucção, então eu posso calcular na forma da equação 7. Mas eu também posso arranjar as equações, fazer a altura manométrica total, como a da descarga menos a da sucção, considerando outro termo, outra parte daquele rearranjo das equações 3 e 5, de modo a ficar com a equação 8, que é mais empregada no caso de eu ainda estar numa etapa de projeto do meu bombeamento, tá? Porque aí eu tenho que fornecer para a equação condições do ponto 1 e 2, tá? Que é o meu reservatório, de onde eu estou até onde eu quero chegar, no ponto 2. E aí eu vou levar em consideração as pressões nesses pontos e também os comprimentos, aí as perdas de cargas ao longo do comprimento da tubulação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, acho que vocês já estudaram sobre isso lá em FT1, fizeram aulas práticas de FT1 usando equipamentos no laboratório, né? Então, só quero chamar a atenção para fazer um rearranjo na equação 7. Considerando a pressão absoluta PD, a pressão no ponto de descarga, como a leitura do instrumento que eu tenho lá, o manômetro, mais a pressão atmosférica. E a pressão absoluta PS no ponto de sucção é dada pela pressão atmosférica menos a leitura do meu instrumento, o vapômetro. Tudo bem? Então, fazendo essas determinadas substituições aqui na equação 7, eu posso rearranjar a informação da pressão no ponto de descarga, como a leitura no manômetro, e a pressão no ponto de sucção em função da pressão lida no vacômetro. Tudo bem? Para usar essa equação também e para usar a equação 7, lembrem-se que as velocidades na descarga e na sucção podem ser obtidas se a gente conhecer a vazão e o diâmetro também de cada uma das tubulações, tá? Das tubulações de sucção e de descarga. Após essas equações, vocês já podem tentar fazer o primeiro exercício proposto para essa semana, tá? Que agora a gente vai para o último item da aula de hoje, que é sobre perda de carga. Perda de carga é a energia perdida por unidade de peso do fluido quando este escoa, tá? Energia por unidade de peso. Em tubos ou canais, é a perda de energia mecânica do fluido devido à fricção das partículas desse fluido entre si e também contra as paredes da tubulação que o contenha. Tá? Essa perda de carga pode ser contínua, quando eu considero o escoamento ao longo da tubulação, e pode ser também chamada de localizada, quando a gente considera os acessórios e as válvulas existentes na tubulação, que também oferecem resistência ao escoamento. Então, a perda de carga é a restrição à passagem do fluxo do fluido dentro da tubulação. E essa restrição, essa resistência, influencia diretamente a altura manométrica de uma bomba e sua vazão volumétrica.
tudo que a gente precisa para escolher uma bomba, tá? Acontece também, devido à resistência, um aumento da potência consumida pela bomba. E como que a gente pode calcular, então, né? Vocês já viram isso lá em FT1, tá? Não vou me prolongar aqui, mas lembram que para calcular a perda de carga na tubulação, a gente pode usar de algumas equações, sei lá, pode aplicar Bernoulli, ou pode aplicar equações empíricas, como essa aqui de Darcy, em que a perda de carga vai ser função do diâmetro da tubulação, da velocidade com que está escoando, do comprimento, né, desse tubo e também do fator de atrito. E além da perda de carga na tubulação, não podemos esquecer de considerar a perda de carga nos acidentes também, né? Esses acidentes são também chamados de acessórios, como curvas, conexões, alargamentos, reduções, bifurcações, juntas de dilatação e os próprios equipamentos, né? Que a bomba tem que vencer, passar o fluido por trocadores de calor, por medidores de vazão e outros, tá? Eu não sei quando será possível, mas lá no Laboratório Didático da Engenharia Química tem todo um sistema de tubulações com acessórios para vocês fazerem experimento de bombeamento. Bom, então a gente pode calcular a perda de carga nos acidentes com equações gerais e os métodos dos comprimentos equivalentes, né? A gente pode encontrar informação sobre um cotovelo, uma válvula, qual seria o comprimento daquele acessório se fosse um tubo, se fosse só mais uma sequência, uma quantidade de tubulação ali, né? Então, tem algumas equações, né, empíricas, equações que a gente pode encontrar aí na literatura para calcular o comprimento equivalente de um acessório, como essa, por exemplo, que depende da velocidade do escoamento e também do K, que é um coeficiente de perda de carga, é adimensional e ele é específico para cada acidente, para cada acessório. Mas o que eu queria mostrar para vocês também, que eu acho que vocês não conhecem ainda, é um gráfico como esse aqui. Eu tirei esse gráfico lá da apostila de operações unitárias que eu estudei na minha graduação, lá no século passado, e a referência dela é da Crane Corporation, né? Alguma empresa aí de tubulações e de acessórios para escoamento de fluidos. E é um gráfico bem interessante porque ele nos ajuda a resolver quando a gente, por exemplo, não tem informações do K daquele equipamento, daquele acessório, né? Por exemplo. Então, eu gostaria de mostrar para vocês como esse gráfico funciona e esse gráfico também está no material de aula PDF que eu disponibilizei lá no Classroom. Reparem que ele tem 3 linhas verticais. Na primeira linha aqui da esquerda estão os acessórios, tá? Então, eu vou mostrar aqui como exemplo um cotovelo padrão. Então, eu quero saber qual é o comprimento equivalente de um cotovelo padrão que eu vou instalar lá no meu processo, tá? E esse cotovelo vai estar ligado a uma tubulação que tem um diâmetro interno em polegadas de 6, tá? Então, o que eu preciso fazer para usar esse gráfico é construir uma linha entre o ponto, vejam que o cotovelo padrão está aqui, ó, entre o ponto do cotovelo padrão e o diâmetro interno da tubulação em que esse cotovelo está instalado, 6. Quando eu uno a linha da esquerda com a linha da direita, eu tenho um ponto de encontro na linha central aí desse meu gráfico, da Crane Corporation. E esse ponto aqui, na linha central, é o comprimento equivalente de cano em feet, em pés, desse cotovelo padrão. Tá? Aqui alguma coisa entre 10 e 20, mais perto do 20. Reparem que a escala é logarítmica, tá? Cuidado na leitura. Mas vejam, eu entro com o tipo de acessório e a tubulação em que o acessório está acoplado, em polegadas. Sempre atentem à unidade. E encontro aqui no meio, fazendo simplesmente uma linha de uma maneira muito rápida e prática, o comprimento equivalente em pés desse acessório. E aí eu posso colocar ele na equação para cálculo da perda de carga, para cálculo da altura manométrica, do que for necessário que eu estiver calculando. Tudo bem? Além desse gráfico, existem também tabelas, né, disponíveis aí na literatura
Essa tabela aqui também veio da minha apostila de operações unitárias lá do século passado. Ela é uma NBR 5628 de 1982, tá? Ela tinha essa cara aqui, esse layout, essa tabela A121 é para PVC, tá? E o que eu tenho aqui são informações do diâmetro nominal e do comprimento equivalente para cada um desses acessórios. Por exemplo, curva de 45 graus. Se o diâmetro nominal for 20 milímetros, o comprimento equivalente é de 0,3. Nesse próximo slide, eu tenho também uma tabela, agora da NBR 9626 de 1998, que também fala sobre a perda de cargas em conexões em função do comprimento equivalente, tá? Para tubos lisos, tubo de plástico, cobre ou liga de cobre. Então, eu tenho aqui o diâmetro nominal e de acordo com o meu acessório, curva 45 graus, curva 90 graus, T de passagem direta, o comprimento equivalente desse acessório, tá? Pessoal, no momento eu não sei qual é a unidade que essa tabela foi construída, mas eu vou procurar e vou trazer para a gente discutir na nossa aula, no nosso encontro ao vivo. Se vocês encontrarem, por favor, tragam para mim também. A gente pode conversar sobre isso. E é isso. Assim eu encerro o conteúdo dessa semana e aguardo vocês na terça-feira para o nosso encontro. Assistam às aulas, tomem nota, vejam os vídeos e as anotações e tentem fazer os exercícios.